Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa manhã? Espero que estejam bem, tá bom? Porque é isso que eu desejo para cada um de vocês, tá? E dizer que hoje eu tinha preparado uma aula bem legal, bem interessante, tá bom? E que eu tenho certeza absoluta que vocês em casa têm alguma coisa relacionada a esse conteúdo que a gente vai falar agora, tá bom? E como eu já havia falado nas aulas anteriores, o livro, coloquem o livro, tá bom? Perto de vocês. O nosso conteúdo, ele está relacionado à língua portuguesa, então por isso eu peço que vocês abram na página 30, tá bom? E lá vai falar uma coisa bem legal, tá? E quem já teve a oportunidade de apreciar esse tipo de gênero textual, tá? Tenho certeza que já se divertiu bastante, tá bom? Então, abram na página 30, que lá vai falar uma coisa bem legal, tá bom? Então, assim, para quem já pegou, já colocou na página 30, tá? Se não tiver colocado, pode estar procurando aí agora. A gente vai falar sobre histórias em quadrinho. Então, quem nunca leu uma história em quadrinho, tá? Quem não conhece um personagem de histórias em quadrinhos? Inclusive, nós temos uns que são bem famosos, tá? E quem nunca leu? Quem nunca disse assim, você tem alguma história em quadrinho? Você já leu alguma história em quadrinho? Então, assim, histórias em quadrinhos, elas são bem legais, tá? Elas têm, assim, expressões bem legais, tá bom? Que nos proporciona até um divertimento, tá? Para quem lê. E eu tenho certeza que vocês conhecem, vocês já leram algum, tá bom? Então vamos lá. Para iniciar o nosso conteúdo, eu queria primeiramente dizer para vocês, explicar para vocês, né, crianças, o que seriam essas histórias em quadrinhos, né? E por que elas são tão diferentes dos outros gêneros textuais. Então vamos lá. Primeiramente, queria dizer para vocês que esse é um tipo de gênero textual, tá bom? Assim como cartas, fábulas e os outros tipos de gêneros textuais que eu expliquei para vocês. Então, o que é uma história em quadrinho? Uma história em quadrinho é um texto, tá? Que narra uma história por meio de sequências de quadro. Ou seja, é um texto que vai contar uma história, tá? Uma história, no qual essa história ela vai estar selecionada em quadros, tá? Dentro desse quadro vai ter os personagens daquela fala, vai ter a fala do personagem, vai ter as expressões que ele está utilizando para estar expressando aquela fala. Pode ser de espanto, pode ser de alegria, pode ser de tristeza. Então, nas histórias em quadrinhos, eles vão ter isso. Vão ter os balões, tá? Que lá em cima vai ter a fala do personagem e as expressões dos personagens de acordo com aquilo que está sendo narrado. Mas também existem histórias em quadrinhos, tá? Que elas podem apresentar somente imagens, tá bom? E podem apresentar imagens e textos, tá? Lembrando que as histórias em quadrinho a gente pode chamar elas de HQ, tá? HQ, tá bom? Que é uma abreviação da palavra histórias em quadrinho. Quando alguém pergunta, você tem uma HQ? Sim, eu tenho, ou não tenho, tá? Então isso quer dizer que a pessoa está perguntando se você tem uma história em quadrinho. Então vamos lá. Aqui, gente, aqui a Mônica, como eu falei pra vocês, eu tenho certeza absoluta que algum de vocês já teve um HQ da Mônica. A Mônica do Cebolinha, do Cascão, da Turma da Mônica. Então esses aqui são os personagens bem famosos das histórias em quadrinhos, tá bom? Então por isso que eu digo que eu tenho certeza que algum de vocês, crianças, tenham lido uma história em quadrinho relacionada à Turma da Mônica ou qualquer outros personagens, tá bom? Então vamos lá. Olha só, aqui eu te trouxe um exemplo, tá bom? Que eu gosto, tá bom? Eu gosto muito, que é do Capitão América, tá? O Capitão América, ele é um super-herói, né? Que tá em forma de histórias em quadrinhos, tá bom? Então, vamos analisar aqui. Se vocês estão observando, se vocês já leram alguma revista de HQ, perceberam que, como eu já tinha falado, é uma história que narra em sequência de quadros. Começamos por aqui. Aqui nós temos o primeiro quadrado, tá bom? Nele vai ter a fala do personagem, que é o balão da fala.
Aqui vai ter as imagens presentes, vai representar o lugar onde está sendo falado esta cena e vai representar as ações do personagem, né? Como vocês verem aqui, eles estão, o Capitão América está voando e ele está tentando se defender, né? Então aqui está expressando tudo na imagem, na fala, o que o personagem está falando, o que ele está fazendo. Assim nas outras, tá? Então aqui vai ter uma sequência, a história vai ser contada na sequência dos quadros. Então cada quadrado tem uma fala e as expressões do personagem vai ser representada através das imagens, tá? Então vamos lá. Aqui nós também temos outro exemplo, tá bom? Que é o do Snoop Dogg. Quem já ouviu falar também é um dos personagens de histórias em quadrinhos, tá? E vai contar a mesma coisa, olha só. Tem o título, tá? O nome do personagem, tá bom? E geralmente ele vem dizendo o título da história, assim como outras histórias todas têm um título, tá bom? Tem aqui quem escreveu, a assinatura de quem escreveu. E aqui nós temos quadros, tá bom? Sequência de quadros, onde tem somente a imagem, tá? Olha só, onde só tem somente a imagem do personagem fazendo algo. E na sequência, as ações dos personagens juntamente com as falas, tá bom? Então, aqui é um outro exemplo de histórias em quadrinhos, um exemplo de um outro personagem de histórias em quadrinhos, tá? Como eu também havia falado, tá? As histórias em quadrinhos também podem ser representadas através somente de imagens, mas sempre em quadrados. As histórias em quadrinhos sempre vão estar representadas por meio de sequência de quadros. Aqui a gente pode olhar também a da Turma da Mônica, o Cebolinha e o Cascão, tá? Então aqui o que vai ter? A gente pode estar interpretando essa imagem através somente por imagens. Então o que ele está dizendo? Aqui o Cascão, tá, o Cebolinha tá tentando levantar esse peso aqui, mas ele não consegue. E o Cascão, ele tá querendo tirar uma foto. Talvez, né? E aqui, eles já estão representando outra coisa, tá? Então você pode estar narrando essa história e tentando compreender o que os personagens estão falando por meio de imagens. Então as histórias em quadrinhos também podem ser assim e sempre vão transmitir uma mensagem, vai contar uma história, tá? Através, tanto com falas como somente com imagens, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado, tá bom? Então, resumindo, histórias em quadrinhos são histórias narradas através de sequência de quadros. Já tá dizendo, histórias em quadrinhos. Então, as histórias elas vão ser narradas dentro de cada quadrado. A sequência dos quadrados vão contando a sequência da história. Nela vão ter as falas dos personagens, tá? Que sempre vão ter as suas expressões. Ah, tá com raiva, de movimento, de tá parado. Então, essas imagens que estão dentro dos quadros, né, das histórias em quadrinhos, representam as ações dos personagens de acordo com a sua fala. Existem histórias em quadrinhos, tá? Somente com imagens, como aquela do Cebolinha, mas também que tenham somente imagens e falas, como a do Snoop Dogg, como também tem falas e imagens, né, e ações dos personagens, como do Capitão América, tá bom? E se vocês puderem estar lendo, aproveitando, desfrutando, procurando qualquer uma dessas opções que eu coloquei, ou até outras, né, porque também tem o Menino Maluquinho, tem outras que são bem legais, tá? E que vocês podem estar lendo. No livro de vocês tem uma história, tá bom? Que é o do Paranazinho, tá? No livro de vocês, ele vai ter uma sequência de uma história, tá bom? Se eu não me engano, são 4 páginas, ou são... Acho que são 1, 2, 3, 4... São 4 páginas, tá? Que falam da história em quadrinho, né? Desse personagem. Então, se vocês puderem estar lendo, tá bom? E desfrutando. Não esqueçam de olhar o aplicativo, lá vai ter atividade pra vocês. Espero que tenham gostado, tá bom? E é isso, gente, ó. Um beijo e tchau, tchau.